Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br. Vestibular de Verão 2014 URI. Quem vai em frente, vai pra URI. Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro. Prova dia 23 de novembro. Acesse vestibular.uri.br e inscreva-se. Boa noite. Você vai conferir no programa de hoje. Jornada da Saúde discute a integralidade e a humanização. Evento reuniu 400 acadêmicos e professores dos cursos ligados à saúde da universidade. Veja também como foi o Festival de Coros, que reuniu 5 grupos expoentes do canto coral gaúcho e catarinense. Jornada da Saúde discute a integralidade e a humanização. O evento ocorreu nos dias 11 e 12 de setembro e teve como finalidade oferecer um espaço interdisciplinar e reflexivo a respeito da saúde na contemporaneidade e as possibilidades de intervenção integrada e humanizada. E reuniu 400 acadêmicos e professores dos cursos ligados à saúde da universidade. Para atender a pauta da jornada, estiveram presentes diversos profissionais que atuam no setor. Entre eles, a consultora da Política Nacional de Humanização, Karine Ferreira Nied. Quando a gente fala de humanização, não é um termo que está só sobre a governabilidade da gestão e do governo. Quando a gente fala de humanização, a gente está falando de nós, né? De nós com os outros. E todos nós, independente do nosso lugar no sistema, usuário, trabalhador, acadêmico, formador, todos nós fizemos parte de um grande sistema de saúde, que é o SUS, e somos atores aí, protagonistas desse processo. E nós precisamos se colocar na rede dessa forma, protagonistas e compondo coletivamente para que a gente construa práticas que realmente sejam práticas mais resolutivas, práticas mais acolhedoras e mais humanizadas. Especialmente, professora, essas pessoas, esses futuros profissionais destes cursos da área de saúde. Com certeza, o investimento em formação, ele é extremamente importante, porque são esses acadêmicos aqui hoje que amanhã vão estar nos serviços de saúde. Então, essa formação, esse momento de formação, ele já tem que se dar desde o início, aonde esses acadêmicos saiam intervindo nos locais de trabalho, nos serviços, com essa função, né, de poder compor coletivamente, de poder entender o que o Sistema Único de Saúde provoca nessa discussão da integralidade do cuidado, né? E o quanto que nós nos colocamos nessa rede de uma forma onde a gente consiga construir redes que sejam mais solidárias, redes mais afetivas e redes que realmente cuidem de nós e das pessoas que nos procuram. Que ações realmente poderiam ser adotadas para que a saúde fosse mais humanizada? Que estão carentes nos dias de hoje? Eu acho que uma das questões que a gente precisa poder fomentar é o empoderamento dos usuários, né? Os usuários, eles precisam poder ser mais empoderados e mais protagonistas do seu papel no sistema, aonde eles possam chegar mais empoderados, porque é eles que provocam esse reposicionamento dos trabalhadores e dos serviços. No momento que eles forem mais empoderados sobre o seu papel, sobre os seus direitos e garantindo o seu acesso ao sistema, é isso que vai fazer com que provoque esses arranjos, mas também não é só isso. É o próprio trabalhador da saúde que precisa ser melhor valorizado, que precisa ser reconhecido e precisa poder ter momentos para poder discutir o seu processo de trabalho, e também a gente não tem dúvida nenhuma que é qualificar as práticas de gestão também, a gestão, atenção e cuidado. Então tem que ter aí um empoderamento de todos os atores, né, de gestores para práticas de gestão mais resolutivas, os trabalhadores também se colocando nesse lugar, tanto do trabalho, mas também de quem cuida, e os próprios usuários, no sentido de poderes garantir que os seus direitos sejam cumpridos. Estamos no caminho certo para isso, professor?
Eu acho que não tem uma receita. Eu acho que quando a gente entender que a gente não vai conseguir fazer nada sozinho, que a gente precisa desse outro e que nenhum saber é melhor que o outro, é mais importante, mas todos nós temos os nossos saberes enquanto profissionais e que a gente precisa poder compartilhar e poder compor isso coletivamente em prol de um cuidado e não em prol de um saber, eu acho que é aí que a gente consegue avançar e consegue criar arranjos e dispositivos diferentes para esse usuário que está lá esperando. A Jornada da Saúde mostrou ainda a importância do carinho e do afeto. A atenção à saúde no Brasil sempre foi voltada para a assistência à doença, com função curativa. No entanto, muitas iniciativas têm contribuído para que se reverta esse quadro. A observação foi feita pelo professor e fisioterapeuta Jorge Luiz de Andrade Trindade, de Porto Alegre, ao destacar a atenção básica. Destacou que eventos como a Jornada da Saúde da URI são essenciais para que se possam discutir percepções diferentes sobre o assunto. Historicamente, a gente sabe que a atenção à saúde no Brasil, ela sempre foi voltada à questão da assistência à doença. É uma forma e uma visão de trabalho em saúde centrado sempre na questão da doença, do processo fisiopatológico, da maneira como a doença se desenvolve no organismo humano e de como a gente vai curar esse sujeito. Dessa forma, o processo de aprendizado dos profissionais de saúde, ele se organizou muito compartimentado, né, e com pouca visão do contexto onde ele vai trabalhar. E aí é que entra a relação de humanização e integralidade, na medida em que tu passa a olhar o teu processo de trabalho não mais centrado no olhar da parte do corpo que está estragada, né? Mas no sujeito e na maneira como ele desempenha as suas funções no dia a dia, as demandas dele, a maneira como ele visualiza a sua vida, e eu passo a auxiliar, então, articulando, né, essas demandas e essas necessidades do sujeito com outros profissionais. E aí entra a questão da interdisciplinaridade, porque eu, por exemplo, Jorge, fisioterapeuta, não dou conta de toda a demanda do sujeito que tem uma lesão neurológica adquirida. Eu preciso de outros profissionais que me auxiliem, que me ajudem dentro do processo da atenção àquele sujeito. Então, e a atenção básica é a entrada, como diz, é o básico, né? É o início do processo de diálogo com o sujeito. É na atenção básica que eu consigo um olhar sobre o contexto de vida, aonde ele mora, né? Como é que é a relação familiar dele, quem é que cuida dele, né? E que demandas outras eles têm da vida, que acaba de alguma maneira influenciando a minha intervenção como profissional de saúde. Nós estamos caminhando para isso, professor, ou ainda dependemos muito de políticas públicas e até do trabalho como do senhor? É interessante, né? Eu vejo que há 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu comecei a dar aula, eu estava associado ao tema atenção básica, e a gente usava outras nomenclaturas, né? Desde aquela época, havia um professor normalmente que representava esse tema dentro do processo de formação do profissional de saúde. Hoje, a partir da Constituição, da nova concepção de atenção à saúde e do sistema de saúde, muitas coisas aconteceram e muitas políticas foram criadas que nos levam, né, a pensar num novo profissional de saúde mais voltado à ideia da integralidade e da humanização. Veja, por exemplo, programas como o Versus, onde o aluno ele vai entrar em contato com um serviço, né, e conhecer como é que funciona o serviço antes mesmo dele ter o seu estágio profissional. Veja, por exemplo, outras políticas instituídas pelo governo, como o PET Saúde, né, onde esse aluno vai ter uma prática junto com o serviço e com preceptores que são profissionais que estão atuando dentro do serviço. Isso mediado por um tutor professor. Então,
eu acho que está se construindo muitos elementos de políticas públicas, né, tentando direcionar esse sujeito profissional a uma nova concepção de intervenção que não mais aquela compartimentada. No entanto, eu acredito que momentos de discussão como esse proporcionado pela universidade aqui, pela URI, são extremamente essenciais, né, para que se possa discutir percepções diferentes, né, de docentes, de discentes e de profissionais de saúde. Por outro lado, a professora Emiliane Nogueira de Souza, do curso de enfermagem da Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, destacou a humanização em pacientes de risco. Quando pensamos em paciente de risco ou paciente de risco crítico em mais de um cenário, como emergência ou intensivismo ou UTI, nós pensamos em algumas situações muitas vezes relacionadas à questão clínica do paciente ou à emergência da situação ou à gravidade do caso, né? E focamos muitas vezes as nossas práticas de cuidado na questão da doença, da clínica. Porque não temos um olhar treinado para ver o sujeito como um todo. Então é justamente isso que eu venho compartilhar um pouco e tentar problematizar essa questão, com base em algumas experiências práticas, mas também com base naquilo que vem sendo, vamos dizer assim, modificado, né, e aprimorando a qualidade dos nossos cuidados para esse tipo de paciente nesses cenários. E quais os cuidados, então, professora, que se deve ter em momentos como esse? Num primeiro momento, o foco, muitas vezes, dos profissionais de saúde está na questão da doença, né, dos procedimentos técnicos. Mas, associado a isso, nós devemos, então, também considerar questões de ordem subjetiva, né, que permeiam as relações, tanto profissional-paciente, os indivíduos como um todo. Então, é muito mais, né, do que meramente prestar um cuidado, mas sim considerar outras questões, né, de afeto, de humanização, de relações interpessoais, de comunicação horizontal, comunicação vertical com o paciente para a qualidade do cuidado. E acadêmicos que estarão logo atuando nesta área também, quem sabe, é extremamente importante que eles saibam desde já o que fazer em situações como essa. Sem dúvida, vamos dizer assim, trabalhar essa temática, essa questão da humanização, do cuidado em saúde é fundamental desde a base, né? A base, ela se forma, vamos dizer assim, ela começa a se constituir durante a nossa graduação e nas vivências que nós vamos tendo ao longo, né, da nossa trajetória como profissional. Então é de suma importância que em todos os momentos da nossa carreira, principalmente, né, profissional e questões pessoais, essa temática seja abordada de diferentes formas, né? Porque é isso que a política nacional, que o SUS, é isso que queremos, profissionais mais humanos no seu cuidado, nas suas relações, né? E, enfim, na área da saúde, assim, nos diferentes cenários de cuidado. Ações como essas, professora, transformam o paciente, ajudam o paciente a se recuperar de forma mais rápida? Sem dúvida. Então nós sabemos que, sem desconsiderar as questões da clínica e dos procedimentos, né, terapêuticos, diagnósticos, enfim, mas a questão da afetuosidade, de considerar os aspectos subjetivos nas relações, né, vamos dizer assim, do carinho, de ser um pouco mais humano com a pessoa, de olhar como um todo e considerar o seu contexto muito mais do que, né, uma patologia. Isso, sem dúvida, contribui para a recuperação, para o conforto do paciente e de todos aqueles, né, que estão nesse contexto de cuidado. A Jornada da Saúde alertou ainda que a humanização da saúde se faz com formação. Segundo o fisioterapeuta Rafael Maciel da Silva Cabalheiro, do Hospital Conceição de Porto Alegre, essa formação acontece através das residências multiprofissionais, que podem ter até 5.000 horas, superando os cursos de graduação, que têm 4.000 horas. As residências multiprofissionais, elas são uma formação pós-graduada e que tem uma marca diferente das especializações em geral. Ela é uma formação que acontece no local de trabalho e pelo trabalho. Então ela é uma imersão do aluno, e no caso ele vai ser um profissional graduado, dentro de uma área de trabalho. Saúde mental, atenção hospitalar, saúde da família.
E aí, para isso, tem uma lógica de que ele precisa passar a maior parte do tempo, por isso que o nome é residência, né, dentro daquele processo. A residência tem 5.700 horas, que, só para comparação, um curso de graduação em geral tem 4.000 horas. Então ele faz 5.000 horas em 2 anos, ou seja, 60 horas semanais, sendo que 80% é prática e 20% teórica. Então ele, de certa forma, ele entra para ser alguém que está aprendendo aquela área, mas também para trabalhar naquela área, porque todo mundo já fez a graduação, e a expectativa é que no final ele saia um profissional não só mais especializado, mas também um profissional que esteja mais preparado para trabalhar com o sistema de saúde, especialmente a saúde pública, né, no SUS. É uma área que é aberta a todos os profissionais da área da saúde? Nem todos os programas de residência oferecem para todas as profissões. Das 14 profissões, aproximadamente 10 nós temos mais usualmente, fisioterapia, terapia ocupacional, enfermagem. Essa configuração é conforme a área. Então, por exemplo, uma área de saúde mental, ela não faz sentido se não tiver um psicólogo, não tiver um terapeuta ocupacional. Assim como a área de saúde da família, precisaria ter um odontólogo. Então, todas as profissões podem ter acesso, mas não necessariamente em todas as áreas. E conforme a área tem prioridades que são elegidas, né? Número de vagas, profissões. A maioria dos programas se originou mais centralizada na capital, né? As mais antigas são da Escola de Saúde Pública e no Grupo Hospital da Conceição, que é de onde eu venho. Desde 2005, com a expansão do MEC, então começaram a surgir algumas vinculadas a algumas universidades. Então nós temos vinculados a Santa Rosa, atualmente mais regionais, Rio Grande, Pelotas, Santa Maria, e aí região metropolitana, Canoas, outros espaços assim. Então, desde 2005 nós passamos de 4 programas no estado para atualmente temos por volta de 15 programas. E cada vez mais tem surgido programas mais do interior. Então, agora nós temos mais a um prazo médio, longo, assim, a possibilidade de, inclusive, ter próximo aqui na região. Talvez Passo Fundo, esses locais, porque a maioria dos programas novos têm sido vinculados a universidades. Então, as universidades que começam a se envolver, a dispor, começam a montar esses programas. A tendência que o Ministério tem é de que isso se expanda cada vez mais para descentralizar, e não para... Porque a ideia também é que as pessoas permaneçam mais na região e não na capital. Voltamos depois do intervalo para mostrar o Festival de Coros, que reuniu 5 grupos do canto coral gaúcho e catarinense. Sucesso não tem receita pronta, mas tem um ingrediente indispensável. Pós-graduação URI. Fundamental no seu currículo. Informações e inscrições no site uricer.edu.br. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007. Festival de Coros reúne 5 grupos expoentes do canto coral. O espetáculo ocorreu no dia 14 de setembro no Salão de Atos da Universidade, quando 5 coros do Rio Grande do Sul e Santa Catarina participaram do primeiro Festival de Coros da URI Erechim. Foi um dos principais eventos do canto coral já realizado na cidade e que foi prestigiado por um grande público. Além do coro da URI Erechim, o festival contou também com as participações dos coros Madrigal, também de Erechim, da UNO Chapecó, de Chapecó, Santa Catarina, da Associação dos Professores Universitários de Santa Maria e Ressonare, de Passo Fundo.
How in the morning I sleep alone, sweep the streets I used to own. I used to roll the dice, feel the fear in my enemy's eyes, listen as the crowd would sing. Now the old king is dead, long live the king. 1 minute I held the king, next the walls were closed on me, and I discovered that my castle stand upon pillars of sand, pillars of sand. O grande momento do festival foi a apresentação conjunta de todos os grupos. Encerramos aqui mais uma edição do programa Expressão Universitária. Gratos pela audiência e até a semana que vem. A nossa vida é feita por etapas, fases em que vamos aprendendo mais a cada dia, indo sempre em frente. E indo em frente, perseguimos nossos sonhos, ficamos mais fortes, buscamos a nossa própria superação. Em frente, vencemos. E quem vai em frente, vai para a URI. Vestibular de Verão 2014 URI. Inscrições de 16 de outubro a 16 de novembro. Prova dia 23 de novembro. Acesse vestibular.uri.br e inscreva-se. O futuro do seu filho depende de escolhas. Atendimento personalizado aos pais. Ampla estrutura e local para embarque e desembarque dos alunos. Primeiro lugar no Enem da região. Professores com formação específica para cada nível de ensino. Atividades extracurriculares. Dança, judô, futsal, mini tênis, coral. Agende um horário e conheça muitos outros motivos para fazer uma escolha bem pensada. Escola de Educação Básica URI Erechim. Matrículas abertas. Fone 3520-9007.